Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você estará vendo esse vídeo. Meu nome é Adriano Souza e esse é o meu canal de conteúdo diversos. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, porque o primeiro eu fui tomado pela emoção e não consegui dar continuidade à homenagem que eu quero fazer ao meu grande amigo, irmão, mestre, o meu mestre de jiu-jitsu, Antônio Conceição, conhecido na Bahia como Antônio Conceição. Lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ele é conhecido como Antônio Ribeiro. E tem um filho também campeão, o meu sobrinho Anthony, campeão mundial Kids, que é conhecido como Anthony Ribeiro. E infelizmente eles foram vítimas de uma fatalidade vindo de um campeonato em Guaramirim, estando eles na BR 280, quilômetro 41, se não me engano. Foram vítimas de uma fatalidade, de um acidente automotivo, onde houve uma colisão de frente. Eles estavam no Versa e colidiram de frente com spin. Nessa spin estava um árbitro de futebol, ou seja, 3 pessoas que foram vítimas dessa fatalidade, 3 esportistas, 3 pessoas que fazem parte de famílias, né? O árbitro de futebol também deixou a família dele. E o meu mestre, Antônio Conceição, grande amigo, e o meu sobrinho deixaram também a família deles. Eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos, meu grande abraço, beijo para todos da família da Fabiana Lenze, a minha cunhada. O primeiro vídeo eu não consegui continuar porque tomado por muitos sentimentos, e aí eu acabei fugindo muito da homenagem a ele. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 22/11, na madrugada do dia 22 para o dia 23. Então já passamos da meia-noite, então hoje é dia 23/11 de 2022. E o acidente que aconteceu com eles foi no dia 20, no domingo, por volta aí de meio-dia, quando chegou meio-dia alguma coisa, quando o irmão dele mais novo, o que também faz parte do meu círculo de amizade de criança, quando ele me fez essa ligação, era mais ou menos 1h pouca, 2 horas. Daí pra frente foi só dor. Não consegui mais seguir com o meu dia normal. Ia para o culto na quinta-feira, à noite. Ia para o culto à noite, estava me preparando, não consegui fazer mais nada. E fui tomado por esse sentimento de dor. É muito doloroso, muito, muito doloroso. Mas eu tentei na segunda-feira, isso aconteceu no domingo, na segunda-feira, dia 21, eu tentei gravar um vídeo de homenagem, como eu disse, não consegui, não tive condições, não tive estrutura. O interessante é que na quinta-feira, o meu sobrinho Anthony, eu estava indo para o culto à noite, e ele me mandou mensagens e falando sobre a luta dele no Campeonato Kids, que aconteceu na semana passada. Foi matéria de revista, né? Matéria de reportagem. Iam fazer, inclusive, uma homenagem a ele lá em Jaraguá do Sul, né? Porque uma criança de 9 anos que foi campeão mundial, né? De jiu-jitsu. Então, assim, chamou atenção, né? Até porque eles não tinha acontecido isso, né? Ainda, né? E meu sobrinho estava se destacando demais em todos os campeonatos. Ele era sempre primeiro e segundo, um menino muito aplicado na escola, sempre 10. A vida dele era voltada ao estudo e ao esporte. E o mentor dele,
o meu grande mestre, era o mentor dele, né? O meu grande mestre e pai dele. Então, campeão também, foi campeão mundial de jiu-jitsu, campeão brasileiro. Então não tinha como a história ser diferente. Ele também sempre gostou de competir. Mas eu quero contar um pouco da minha história com o Antônio, com o esporte. Eu e o Antônio já praticávamos esporte, começamos a praticar esporte muito novo. Eu comecei lá para 13, 14 anos a correr, fazer alongamento. O Antônio gostava de futebol. Não sei se os familiares do lado de Jaraguá sabem disso, porque Antônio é muito forte, né? Muito forte, 120 e tantos quilos, mas Antônio já foi fã de futebol, já jogou futebol. Antônio era fã do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, e na nossa época tinha um jogador que chamava Viola, e que ele era fã do Viola. Eu, por sua vez, nunca fui muito bom de futebol. Gostava de brincar, gostava de fazer esporte, mas nunca fui muito fã de futebol. Eu vou tentar resumir esse vídeo, porque ao final dele eu quero colocar uma homenagem para eles, que eu fiz, uma singela homenagem para eles. Eu quero colocar nesse vídeo também. Para que ele não fique muito grande, eu vou tentar resumir um pouco da minha história com o Antônio, que começou ali. Antônio é 2 anos mais velho que eu tenho 45, ele tinha 47, né? Ele faleceu agora com 47, 2 anos mais velho. E de 11 para 12 anos foi quando a gente se conheceu, num bairro de Salvador chamado Cajazeiras 8, onde alguns anos depois ele veio a se mudar para o bairro de Águas Claras, mas a amizade da gente foi tão forte que a gente continuou. Eu saía de lá da Cajazeiras 8, ia correndo pra gente malhar lá, para ficar na casa dele lá, e lá eu conheci alguns amigos através dele, porque lá ele fez amizade muito rápido. Alguns desses amigos estudaram com ele em um colégio de Salvador, então ele, como foi muito voltado, sempre foi muito voltado para esporte, né? Então fez essa amizade lá. Só que a nossa história com o jiu-jitsu começou em 1996, no estádio Bob Nil, quando nós fomos lutar. Eu e Antônio começamos treinando boxe. A gente começou fazendo barra paralelo, aí depois eu comecei a treinar boxe com o irmão mais velho dele, e posteriormente o primo dele abriu uma academia lá no bairro que a gente morava, em Cajazeiras 8. Fomos treinar lá. Eu já treinava com o irmão dele, depois migramos para lá, porque o irmão dele já treinava com o primo, que é professor de boxe até hoje. Então o Antônio também entrou, lógico, né, no nosso bairro. E de lá o Antônio partiu para o Kung Fu. Não ficamos muito tempo no boxe na academia, não. De lá o Antônio partiu para o Kung Fu, em outro bairro de Salvador, lá no centro de Salvador, na Avenida Joana Angélica. Começamos a treinar Kung Fu Wing Chun, a arte que o grande mestre Bruce Lee usava para briga de rua. Então começamos a treinar o Wing Chun. E a nossa vida sempre junto, mesmo cada um em um bairro, mas a gente sempre junto. E aí Antônio pediu para o tio dele, o tio Maninho, fazer um Mujong para a gente treinar em casa. Antônio gostava muito de leitura, através dele também eu passei a gostar muito da leitura. E aí tínhamos os livros, que inclusive eu tenho 2 livros dele, são meus, O Soco de uma Polegada de Bruce Lee e Kung Fu Wing Chun, Técnicas de Mujong. Eu tenho esse livro, tá comigo. E o que acontece? A gente treinava muito. Só para você que tá aí assistindo esse vídeo, familiares, quando a gente, o Kung Fu, o Wing Chun, lá no nosso dojo, na nossa academia, o nosso mestre, o Hamilton, dividia a parte de soco, que era do pescoço até a cintura, era a parte de soco, o combate. Da cintura para baixo, era a gente fazer o combate só de chute, que era da cintura para baixo.
E chegava, e por último ele dizia, agora é livre. Livre podia chutar na perna, chutar na cabeça, golpear a cabeça, golpear a perna, enfim. Então quando a gente fazia o combate dividido, todos os alunos, cada um estava com seus parceiros de treino e fazia. Quando ele dizia livre, ele dizia para todo mundo e observe eles lutando. Eu e Antônio parecia dois samurais, dois gladiadores lutando. Dois amigos de infância, dois irmãos. Mas era pau que comia no centro. Quando chegava no final, você reclamando. Pô, você acertou minha boca. Você sangrou minha boca aqui, feriu. Ah, tá, e você? Aí ele dizia, ah, tá, você acertou meu nariz. E a gente saía assim, mas a gente nunca levou pro coração. Era a porrada que comia no centro. E aconteceu, ali perto tem um estádio chamado Estádio Bobinil, e ali uma vez aconteceu um Vale Tudo, evento de Vale Tudo. Hoje é o UFC, MMA, só que nessa época era Vale Tudo. Era Vale Tudo e não tinha luva, era na mão grande mesmo. Aí Antônio disse, poxa Adriano, vamos lutar, vamos lá, vamos se inscrever no evento. É de graça e a gente ainda ganha uma bolsa, ainda ganha uma grana. Não me lembro quanto que era individual. Eu lembro que quem passasse da primeira para a segunda fase ganharia R$ 200. Ele disse, ó, a gente faz o seguinte, a gente luta um contra o outro, você deixa eu passar de fase, e aí, quando eu chegar que eu lutar de novo, que eu ganhar os R$ 200, a gente divide. Aí eu disse, tá bom, vamos lá, né? Só que quando chegou lá, a coisa não saiu do jeito que ele planejou. Chegou lá, houve um sorteio, eu caí com um grande mestre Neudo. Abraço aí pro grande mestre Neudo, se ele chegar a ver esse vídeo. Ele na época era terceiro dan de kickbox e Muay Thai. Eu vinha conhecer ele, eu conheci um aluno dele, cheguei até ir lá dar um treino uma vez na academia dele. E ele se recusou a lutar comigo por ser muito magro, eu era muito seco, eu tinha um corpo muito enxuto. Eu era um fortinho, mas não era um fortinho 100 quilos, eu tinha, sei lá, 55, 60 quilos, mais ou menos. Então ele se recusou. Aí colocaram o Ricardo Meirelles para lutar comigo. O cara tava lá ajudando na organização do evento. Chegou para mim reclamando, dizendo, não tenho nada a ver com luta, aí me botam para lutar. Só que esse Ricardo Meirelles não era um cara simples. O Ricardo Meirelles era terceiro dan de Hapkido e conhecia muito de técnica, de queda. Eu fui saber que o cara sabia de queda porque eu lutei com ele. Aí eu disse, é o seguinte, você não tá aqui para lutar, não veio para lutar, e eu também não quero tomar porrada na cara, porque eu não vim para fazer isso. Na verdade, eu fui como Antônio para lutar contra Antônio, né? E ele passar de fase. E aí me bota para lutar com um cara que eu não sabia como é que ia ser. Aí eu digo, não, vamos dar um show. Eu disse para ele, vamos dar um show aí pra galera, mas você não bate na minha cara, eu não bato na sua. Cara, beleza. Começou lá, já começou a luta, eu indo pra cima do cara, botei base, fui pra cima, o cara me deu uma queda. Aí eu levantei rápido, fui pra cima, ele me deu outra queda. Quando eu vi, o cara já tava nas minhas costas. Nessa brincadeira aí, o cara já tentou pegar o mata-leão. Nessa brincadeira, eu saí com o dedo da mão direita descolocado, né? Foi meio com uma brincadeira, mas eu saí assim. Então, assim, Antônio me colocava nessas enrascadas, né? Então, assim, daí, isso foi em 1996. Aí eu fui servir a Marinha, e nesse mesmo ano, em 96, e Antônio foi treinar com o organizador do evento, o grande mestre Ricardo Carvalho. Abraço também ao grande mestre Ricardo Carvalho, que eu saí da Marinha em 97. Antônio me liga para minha casa. Eu morava no Cabula 6, um bairro lá de Salvador, morava com minha avó e minha tia-avó. E aí Antônio me liga, Adriano, tá fazendo o quê? Nada, tô em casa. Vem pra cá, vem pra Barra aqui e tal, pega um ônibus aí, vem pra cá que eu tô treinando com aquele cara lá do Vale Tudo. E aí quando eu cheguei lá, Antônio já tava lá, né, já fazendo festa, que sempre foi um cara muito aplicado, com a faixa azul na cintura.
Posteriormente ele veio pegar a roxa, eu peguei a azul, fui até azul quarto grau lá sob a tutela do grande mestre Ricardo Carvalho, e posteriormente vim ser graduado roxa pelo nosso amigo e que também foi aluno de Antônio, o grande mestre Mauro Salomão, me graduou roxa, e posteriormente eu segui com Antônio. Todo lugar que Antônio ia treinar, eu estava lá, ele de marrom e eu de roxa. Então todo lugar que ele estava treinando eu estava. Primeiro eu ia de azul, ele de roxa, de azul. Todo lugar que ele ia dar aula eu estava junto. E aí eu parei um tempo de treinar por conta de trabalho, e enfim, aí fui graduado roxa pelo grande mestre Mauro Salomão e marrom e preta por Antônio. E Antônio, falar de Antônio não é simples, porque Antônio é um cara que a vida inteira dele foi dedicada ao esporte. Antônio é um cara que nunca teve vícios. O vício dele sempre foi nessa época aí de Jaraguá, né? Aqui, lá em Salvador, a gente malhava, mas ele não malhava para ficar gigante, para ser fisiculturista. Antônio tinha um físico, Antônio lutava na categoria 75 quilos, mas Antônio era muito enxuto, muito seco de gordura. Quando ele saiu de Salvador, que ele foi para o sul, foi que ele começou a ficar grande, né? Então, assim, mas Antônio sempre foi muito seco, a musculatura com pouca gordura. Posteriormente veio ficar grande, se graduou preta com a família Strauss, né? E assim, eu aprendi muito com o Antônio. Eu quero resumir essa homenagem a Antônio nesse momento. Ela se estende ao Anthony, que veio fazer parte da minha vida através de Antônio. Eu carreguei esse menino prodígio quando Antônio uma vez foi lá, já estava muito gigante. Fui lá com a Fabiana, ela sabe disso. Foi quando eu conheci a Fabiana pessoalmente. Foi quando eu peguei o Anthony engateando. E daí até os dias de hoje foram por fotos, foram por áudios. Antônio sempre me mandou muito áudio, muita foto treinando com ele. Eu tenho muita foto aqui. Ao final do vídeo eu vou colocar uma quantidade, que na verdade eu tinha um outro celular e que não tinha muita memória, então eu acabei tendo que excluir muitas fotos, tanto da parte de Antônio como de outras partes que eu tinha foto também. Eu fui obrigado a excluir por conta do trabalho, muito espaço que eu ocupava. Então hoje eu tenho um celular que tem mais espaço, mas assim, Antônio para mim é um cara difícil se for contar todas as histórias que eu e Antônio tivemos, carnavais, festas aqui lá em Salvador. Eu tô falando de Guarulhos, tá? Por isso que às vezes eu falo aqui, mas não é aqui. Foi lá em Salvador. Lá tem o São João. A gente comemorava, eu saía do meio da minha parentela, ia ficar lá na casa de tia Antonina, né? Que eu chamava seu Orlando, o pai dele, e tia Antonina, que sempre me tratou com muito carinho. Eles sempre me apresentaram, é um primo da família, da família, sempre me apresentaram assim. E saudade, seu Orlando partiu em 2020, a tia Antonina partiu em 2021, e o meu adeus hoje, publicamente, porque eu achei que eu ia conseguir gravar esse vídeo sem deixar a emoção me tomar. Eu vou tentar até o final. Tentar finalizar sem... Porque o meu amigo, o irmão, o mestre, faleceu no dia 20, eu já disse, com o meu sobrinho, que na quinta-feira, no dia 17, eu indo para o culto, mandou mensagens, conversamos, e
Esse é o meu adeus a vocês, meu adeus ao meu amigo e irmão Antônio Conceição, Antônio de Mola, Antônio Ribeiro, pai do Antônio Ribeiro, esposo da Fabiana Lenze, grande amigo, grande irmão, grande mestre. Tenho certeza que grande esposo, grande pai. Esse vídeo é para você, meu irmão. Essa faixa preta aqui é para você. Essa faixa preta que você colocou na minha cintura. Você me graduou faixa preta. Essa faixa preta é para você, por você. É graças a você também, que sempre confiou em mim. Uma vez você disse que eu poderia colocar aqui em Guarulhos a placa, abrir uma academia e colocar o nome Strauch Jiu-Jitsu, que você colocava sua mão no fogo por mim. Isso eu jamais vou esquecer. Você disse que não colocava por nenhum outro. Você falou para mim. Mas que por mim você garantia. Então aqui estou eu, tentando homenagear você, tentando homenagear o meu campeão Kids, Anthony. Um beijo para vocês, eu amo vocês. Para mim está sendo muito difícil saber que nunca mais a gente vai poder brigar, discutir. E tinha um cara para discutir, um cara chato que me ligava e a gente conversava muito, cara que sempre me considerou, me respeitou muito, que eu sempre respeitei muito. Enfim, meu irmão, amigo, vai em paz. Meu sobrinho, vai em paz. Os